Prólogo. Fugir de um amor e encontrar outro? É possível isso? Não era a intenção de Anya. Ela queria esquecer, reconstruir o que havia sido destruído e reformular seus objetivos de vida que tinham sido estabelecidos durante aquele relacionamento que se mostrou danoso. Na sua fuga, encontra Vito, um homem sério, contido e fechado em seus sentimentos. Encontra também o comandante Sig, que dá o ar bem-humorado para a trama. Veja como é a nossa história. Venha conosco para saber mais dela, depois inscreva-se no canal, deixe um like, comente e volte sempre. A história. O mar tem uma virtude rara. Ele não faz perguntas. Ele apenas se abre, infinito, azul ou prateado conforme o humor do céu, e recebe quem chega como se dissesse: venha, pense, ou simplesmente respire, sinta, viva. Foi exatamente isso que Anya buscou quando embarcou naquele cruzeiro. Um pouco de silêncio. O caos que a envolvia em terra tinha acabado com quase todas as suas forças, seus desejos e sonhos. Precisava buscar um pouco de compreensão, um pouco de esquecimento. Um pouco de esquecimento. E talvez, se o universo estivesse particularmente generoso, um novo começo, sem os estragos do passado, sem as dores que ficaram. Durante anos, ela seguiu um roteiro que parecia muito convincente na teoria. Carreira organizada, relacionamentos adequados, escolhas sensatas. Tudo muito correto, muito plausível, muito esperado. Agora, olhando o horizonte que parecia nunca terminar, ela se perguntava: será que aqueles sonhos eram realmente dela? Por que não conseguia se desvencilhar de verdades impostas? O que ela chamara até então de seus sonhos não eram por acaso aqueles que ela se vira constrangida a aceitar? Aqueles não eram sonhos bem apresentados por outras pessoas? Ela queria descobrir, e por isso entrou de cabeça num navio, num ambiente diferente, nunca antes frequentado. Essas dúvidas tinham embarcado com ela, e pelo visto, ocupavam uma cabine confortável, a de seu coração e de suas emoções. Desde que o navio partira, o sono de Anya tornara-se um visitante breve. Ela dormia rápido, como quem desmaia de cansaço, e acordava poucas horas depois com a mente cheia de perguntas novas, cada uma mais filosófica que a anterior. Era curioso. Ela tinha ido procurar sossego, encontrou silêncio, mas também encontrou a própria consciência fazendo assembleias noturnas. Apesar disso, havia algo delicioso naquela nova vida. Graças à indicação de um conhecido, Anya havia conseguido um cargo no navio que parecia ter sido inventado especialmente para ela: chefe do departamento de lazer e entretenimento. Em outras palavras, ela organizava a diversão de todos. Festas temáticas, noites culturais, eventos inspirados nos países costeiros que o navio cruzava. E quando estavam em alto mar, inventava programas capazes de convencer centenas de pessoas a dançar, beber e rir, enquanto o oceano respirava em volta. Era um trabalho intenso, era também maravilhosamente vivo. Do alto da ponte de comando, alguém observava tudo isso com interesse. O comandante Sig a via com bons olhos desde que a vira pela primeira vez. Naquela tarde, Vito estava desfrutando um raro momento de descanso em sua cabine, ou pelo menos tentando. Ele estava sentado, olhando pela escotilha, quando alguém bateu à porta. 3 batidas educadas. Vito suspirou. Quem será agora? Levantou-se com a resignação de quem sabe que a tranquilidade raramente dura muito num navio cheio de gente. Abriu a porta e esqueceu completamente qualquer reclamação. O que ele menos esperava. Uma linda mulher estava ali, sorridente com um jeito afável. Alta, olhos curiosos, sorriso fácil e uma expressão que misturava a simpatia e travessura. Ela percorre rapidamente a face de Vito e, em seguida, espia ligeiramente o interior da cabine. Ela segurava uma caixa embrulhada. — Você é Vito?
perguntou. Ele demorou um segundo para responder. Estava ainda surpreso por aquela presença, que, embora já estivessem há alguns dias no mar, ainda não a tinha visto. Sou sim, e você? Anya, vim a pedido do seu pai. Isso explicou muita coisa. Ele tentava se livrar do pai e o pai estava sempre o querendo por perto. Talvez aquilo fosse mais complicado. Sua relação com o pai era um jogo complicado. Não havia ganhadores ainda, nem perdedores. Havia empate por enquanto. Enquanto Vito, ainda sem entender nada e ainda com a boca aberta, tentava compreender o que o pai fazia mandando aquela moça, ela volta a falar. Ele poderia ter mandado qualquer funcionário, continuou ela com naturalidade. Mas eu gosto muito dele e estava livre, então resolvi trazer pessoalmente. Vito ainda processava aquela avalanche de espontaneidade quando ela completou. Posso entrar? Claro, ele respondeu dando conta da distração que ela provocou. Ele apontou para uma poltrona. Ela sentou-se como quem chega à casa de um velho amigo. Seu pai pediu que eu esperasse você abrir, disse ela, entregando a caixa. Isso já está me preocupando? Pois é, não entendi também, mas... Vito rasgou o papel, abriu a tampa e imediatamente foi atacado por um palhacinho sanfonado que saltou da caixa, acompanhado por uma explosão de confetes e brilhos coloridos. O susto foi tão grande que ele deu um passo para trás, perdeu o equilíbrio e caiu sentado na poltrona ao lado dela. Ficou imóvel por alguns instantes. Anya congelou por um segundo, coração acelerado. Depois começou a rir, e não conseguiu parar. Confetes estavam espalhados pela cabine. O palhacinho balançava alegremente no colo de Vito, que ainda não tinha conseguido recuperar-se. Vito permanecia parado, olhando para tudo aquilo com a dignidade ofendida de um homem que percebeu que havia sido vítima do próprio pai. Anya tentou se recompor, falhou completamente. Desculpa, disse entre risadas. Ele sempre faz isso, respondeu Vito, sério. Faz o quê? Essas demonstrações de maturidade. Anya voltou a rir. Pelo menos ele tem bom humor. Ele acha que estou deprimido. Deprimido? Você parece mais mal-humorado? Ela percebeu tarde demais que talvez aquela observação não fosse diplomática. Mas Vito apenas suspirou. Ele acredita que, por ser meu pai, também é meu psiquiatra. Anya decidiu que era melhor não participar daquela discussão familiar. Levantou-se. Então, devo levar alguma resposta? Não, vou falar com ele depois. Ele hesitou um instante e sorriu. Mas acho que o objetivo da missão era outro. Qual? Que eu conhecesse você. Anya sorriu. Missão cumprida então, diz ela, ainda não conseguindo evitar o riso. Ela se levanta e sai da cabine. Sorriu uma última vez antes de ela mesma fechar a porta. Sem perceber que ao fechar a porta havia deixado alguém pensando nela. Muito mais do que pretendia. No final da tarde, o mar estava calmo como um lago. Enya entrou na ponte de observação carregando um bloco de anotações. Buscava Sig para definir as mesas do jantar. Olá, queria saber da definição das mesas para o jantar. Alguns passageiros pedem a sua companhia. É algo antigo, mas ainda funciona assim. Alguma tradição, diz Enya de atropelo. Vito olha por cima de um mapa náutico quando percebeu a presença dela. Enya o vê. Ops, pensei que falava com o comandante Sig. Está no comando agora? Veio fiscalizar o entretenimento do oceano? Diz Vito, olhando agora diretamente para ela. Na verdade, estou atendendo reivindicações de passageiros que querem o status de jantarem com o comandante para se exibirem com seus amigos depois. Ele arqueou uma sobrancelha. Será que minha companhia serve? Pergunta ele. Acredito que sim. A maior reivindicação vem das moças, então acho que vão gostar da troca. Não me ponha perto delas. Fale com meu pai. Enya ri, divertida. Ok, onde ele está? Acho que foi para a casa de máquinas. Havia um problema lá. Sério? Deve ser complicado, comenta Enya. Você organiza festas para 400 pessoas e acha que conduzir um navio é complicado? Festas não afundam, ela comenta, ainda rindo. Sei não, aí já depende da música. Ela riu.
Vito fez um gesto para que ela se aproximasse. Enya encostou ao lado dele diante da grande janela da ponte. O oceano estava dourado pelo pôr do sol. "Está vendo aquela linha no horizonte?" disse ele. Ela inclinou o corpo um pouco mais para frente. Vito aproximou-se atrás dela para apontar no mapa. A respiração dele fez esvoaçar alguns fios de cabelo dela. O braço dele passou ao lado do corpo dela para alcançar a régua de navegação. O perfume de Anya chegou até ele com uma delicadeza inesperada. Ela sentiu o calor dele atrás de si. Nenhum dos dois comentou. "Então", disse ela, com voz calma demais para ser totalmente natural. "Se o navio virar para aquele lado, vamos para a Itália. E se virar para o outro? Caribe." Ela virou o rosto para olhar para ele. "Difícil escolher." Vito sorriu. Navegar sempre envolve escolhas perigosas. De repente, ela se dá conta de que não marcou os assentos para o jantar, mas não quis sair dali. Ficou. O jantar que se organizasse sozinho. O navio prossegue no mar que permite tudo. Almas viajando, curtindo, amando ou se amargurando. Enquanto cai a tarde, o céu começa a mostrar seu lado negro, mas logo a lua, participando da abóbada celeste, começa a mandar sua tênue luz que atinge as águas, refletindo uma luz branca. O céu escurece cada vez mais, e cada vez mais a luz da lua se destaca, ficando evidente como um caminho a ser trilhado, convidativo e perigoso. O mar mudou de cor lentamente, como se alguém estivesse trocando o filtro de uma fotografia gigante. Depois do jantar, o maior espetáculo oferecido é na amurada, quando a luz da lua começa a imperar. Anya apoiou os braços na amurada. Ao longe, a lua cada vez mais intensa e em destaque. Seu reflexo no oceano formava aquele famoso caminho prateado que sempre parece convidar alguém a caminhar sobre ele. Ela pensou na própria vida, na fuga. Sim, fuga era uma palavra justa. Meses antes, tudo tinha saído do controle. Um relacionamento, uma decisão errada, culpa demais para um único coração. Ela tinha embarcado no primeiro navio que encontrou, aceitou o primeiro trabalho disponível e partiu. Talvez estivesse fugindo de alguém, talvez estivesse correndo de si mesma. Estava tão envolvida em seus pensamentos que não percebe passos atrás de si. "Também tem vontade de andar por esse caminho?" comenta Vito. A voz atrás dela interrompeu seus pensamentos. Ela se virou. Era ele, agora vestido com uniforme. E havia algo injustamente atraente em um homem alto usando uniforme naval. O corte do tecido realçava os ombros largos, o cap dava ao rosto dele uma autoridade elegante. Anya percebeu, com um certo aborrecimento interno, que ele estava ainda mais interessante do que antes. Ele se aproximou devagar. O vento mexia levemente no cabelo dela. "Bonito, não é?" disse ele, olhando para o mar. "Muito." "Sempre pensei que a lua cria caminhos falsos", Vito comenta, apoiando-se na amurada ao lado dela. "Falsos? Ninguém pode realmente caminhar sobre eles." Anya sorriu. "Talvez o segredo seja caminhar em outra direção." Ele olhou para ela e, pela primeira vez naquele dia, Vito riu de verdade. Os encontros entre eles tornaram-se cada vez mais frequentes. Um já conhecia parte da rotina do outro e, conscientes ou não, provocavam encontros todos os dias. Dias calmos mantinham os dois lado a lado, dias agitados os uniam e os aproximavam. Uma pequena tempestade foi a mão da natureza para os juntar mais. Nada demais, mas o suficiente para mantê-los próximos sem culpa, quando um chacoalhão no deck joga Anya nos braços de Vito, promovendo um abraço, justificado pelo tempo. Nenhum teria dado o primeiro passo, ambos foram jogados nos braços um do outro pela providência. O mar conspirava para unir os indecisos. Eles gostaram e demoraram para se separarem. A partir de então, para não decepcionarem o mar, encontravam-se todo final de expediente para cumprirem o destino determinado pela natureza. Era o suficiente para transformar o oceano em um espetáculo dramático.
Anya estava na ponte auxiliar verificando os preparativos de uma festa temática quando Vito apareceu. A festa vai sobreviver à tempestade? Ah, sim, vai ficar ainda melhor, respondeu ela. Como? Pessoas dançam mais quando o chão balança. Ele riu. O navio inclinou levemente. Anya perdeu o equilíbrio por um segundo. Vito a segurou nos braços, instintivamente. O contato durou poucos segundos, mas foi suficiente para que ambos percebessem algo curioso. A proximidade entre eles tinha uma eletricidade agradável. Nada dramático, nada avassalador, mas extremamente interessante. Ela se afastou um pouco. Obrigada. Disponha, faz parte do serviço de bordo. Ela ri gostosamente, mas pergunta: faz parte do serviço de bordo segurar mulheres durante tempestades? Sim, especialidade marítima. Eles riram. E, pela primeira vez desde que embarcara, Anya percebeu algo surpreendente. Ela estava se sentindo leve, estava se divertindo. A última noite do cruzeiro chegou. Anya organizara a maior festa da viagem. Luzes, música, dança. O mar completamente calmo. O comandante Sig observava tudo satisfeito. Vito aproximou-se de Anya no convés. Missão concluída, disse ele. Qual missão? Tirar você da fuga. Ela levantou uma sobrancelha. Eu estava fugindo? Estava. E agora? Ele deu de ombros. Agora você está vivendo. Ela olhou o oceano. Depois olhou para ele. E você? Eu só estava mal-humorado. Diagnóstico errado do comandante? Completamente. Ela riu. A música começou. Vito estendeu a mão. Dança comigo? Sim, disse Anya, deixando-se envolver pelos braços de Vito. Enquanto giravam lentamente sob a lua, o mar respirava ao redor do navio. E o comandante Sig, observando de longe, murmurou satisfeito. Funciona sempre. Ao lado dele, um marinheiro perguntou. O que é, comandante? Ele sorriu. Caixas com palhaços. Comandante Sig, marujo escolado, seu filho Vito e agora Anya, que se juntou à dupla, estão tentando algumas fugas. Vejamos o que resulta disso. Ouça toda a história, depois deixe sua opinião, comente e compartilhe. Siga conosco nesse cruzeiro, nessa aventura pelos mares sem fim. Mares das águas reais, das emoções, dos amores e das paixões. Sonhe conosco, construa seus sonhos e busque realizá-los depois. A história. E o balanço do mar continuava a encantar os passageiros, a maioria pelo menos. Aquele cruzeiro, comandado por Sig, tinha tudo para dar certo. Vito, já afeito às artes de seu pai, acomodava com mais leveza as brincadeiras de Sig, e com Anya ao seu lado, consegue agora reagir mais bem-humorado. Embora o trio esteja já mais harmônico, há passageiros novos que foram embarcando nos portos mais perto do destino final do cruzeiro. Novas culturas, novos modismos, novas ou velhas ideias no balançar de águas internacionais. O problema começou com um casal de passageiros extremamente atentos. Na segunda noite após a tempestade, Anya organizava um elegante coquetel no salão panorâmico. Luzes suaves, música ao vivo e o mar completamente calmo do lado de fora. Tudo perfeito. Ou quase. Uma senhora inglesa, do tipo que observa o mundo com a curiosidade científica de um falcão na tentativa real de imitar Poirot e que se atribui à sabedoria do primeiro mundo, aproximou-se de Anya. Querida, posso fazer uma pergunta? Claro. Você e o oficial Vito estão juntos? Anya piscou 2 vezes. Perdão? Diz Anya sorrindo. Ora, todos já percebemos, replica a inglesa. Perceberam o que exatamente? Aquela tensão romântica no ar, diz a inglesa rindo e deixando Anya com sobrancelhas levantadas, interrogativamente posicionadas. Anya abriu a boca. Fechou. Abriu de novo.
Nesse momento, como se o destino tivesse senso de humor, Vito apareceu ao lado dela. Problemas, querida? A senhora sorriu para ele com entusiasmo. Ah, a outra metade do casal chegou. Vito congelou. Luzes de neon interrogativas se acenderam. Anya sorriu educadamente. Não somos exatamente um casal? A senhora inclinou a cabeça. Ainda, não é? E saiu satisfeita. Silêncio. Vito olhou para Anya. Anya olhou para Vito. Acho que temos um problema, disse ela. Acho que temos vários, concorda Vito. Nesse momento, o comandante Sig apareceu. Excelente festa, disse animado. Comandante, disse Anya, parece que os passageiros acreditam que seu filho e eu estamos... Ela hesitou. Apaixonadamente envolvidos. Sig ficou pensativo por 2 segundos. Depois sorriu. Aquele sorriso suspeito. E isso é um problema? Para a organização do navio, pode ser, disse Anya. Alguns passageiros podem interpretar mal. Ou ficar curiosos demais, completou Vito. Sig bateu palmas uma vez. Solução simples. Qual? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Finjam que estão juntos. Silêncio absoluto. Perdão? Disse Anya. Finjam, repetiu Sig. Assim ninguém fica especulando, o assunto morre. Ou aumenta, disse Vito. Confie em mim, respondeu o comandante com uma serenidade extremamente suspeita. E saiu. Anya cruzou os braços. Seu pai é perigoso. Será que funciona? Eu avisei, diz Vito, até gostando da ideia. Ela suspirou. Então, precisamos parecer um casal? Vito inclinou a cabeça. Tecnicamente, sim. E como exatamente um casal se comporta aqui? Ele hesitou por alguns instantes, aproximou-se mais dela e estendeu a mão. Começamos dançando. A banda tocava uma música lenta. Anya aceitou. Quando começaram a dançar, alguns passageiros olharam imediatamente para eles. Sorriram. Ótimo, murmurou ela. Já estamos sendo observados. Continue sorrindo, disse Vito. Estou sorrindo. Um pouco mais. Ela levantou os olhos. Você está gostando demais disso. Um pouco. Melhor, mais que um pouco. Eles giraram lentamente no salão. A mão de Vito a mantinha sempre junto dele. Ele, com certeza, conduzia a dança. Anya se deixava levar. O vestido dela acompanhava o movimento da dança. Por alguns segundos, o jogo começou a parecer menos fingimento. Estamos convencendo? Perguntou ela. Acho que sim. Como você sabe? Aquela senhora inglesa não tira os olhos de nós dois e está gloriosa com sua intuição confirmada. Anya riu, relaxou mais e Vito a aproximou mais ainda de si. A música ficou realmente lenta. Não se sabe se mudou o andamento ou se os dois se sentiram em slow motion pelo envolvimento agora provocado pelo encontro dos corpos. Vito, sussurra Aranha, já bem próxima do ouvido dele. Ele responde lento e lânguido. Enfia a cabeça no pescoço dela e deixa a barba roçar no meio dos fios de cabelo dela. Isso ainda é fingimento? Ele pensou por meio segundo. Coloca-se reto novamente. Acho que estamos perdendo o controle do experimento. Ela sorriu. Cientificamente interessante. Muito. Eles pararam de dançar, mas continuaram próximos. Talvez devêssemos aumentar a credibilidade da atuação, disse ele. Como? Casais costumam fazer isso. Ele se inclinou. Olhou para os lábios dela, que também procuravam os dele. Um beijo suave, convincente, muito convincente, até para eles. Quando se afastaram, Anya suspirou. Seu pai vai ficar insuportavelmente satisfeito. Vito olhou para a ponte de comando. Lá em cima, o comandante Sig observava com um binóculo e levantou discretamente um copo em comemoração. Eu sabia, disse Vito. Anya riu. O comandante é um cupido profissional. O pior tipo. Por quê? Porque às vezes ele acerta. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Às vezes? Vito sorriu.
Desta vez, acho que acertou em cheio. Do lado de fora, o mar seguia calmo, e a lua desenhava novamente seu caminho prateado sobre a água. Mas dessa vez, nenhum dos dois pensava em fugir. No dia seguinte, o clima era de despedida, de adeus. O porto apareceu no horizonte logo depois do amanhecer, primeiro como uma linha cinza, depois como formas reconhecíveis, guindastes, prédios baixos, algumas gaivotas que já sabiam que navios significavam comida fácil. Anya estava apoiada na amurada, café na mão, cabelo preso de qualquer jeito. Era cedo demais para glamour, mas cedo o suficiente para pensamentos importantes. O cruzeiro estava chegando ao fim. Com ele, aquele estranho período da vida dela em que tudo parecia suspenso entre passado e futuro. Ela olhou o mar de novo, ainda buscando algumas respostas. Nos primeiros dias, aquele mesmo mar tinha sido um lugar de fuga. Agora parecia mais um lugar de passagem. Passos firmes se aproximaram atrás dela. Você sempre acorda antes do navio inteiro? Ania não precisou se virar. Sabia que era Vito. Só quando estou pensando demais, ela responde. Vito encostou ao lado dela na amurada. E hoje? Hoje estou tentando decidir se desembarco. Ele demorou um segundo. Tecnicamente, todos desembarcam. Engraçadinho, você entendeu. Ele sorri e olha para o porto. Para onde você iria? Não sei. Essa é uma rota ousada. Ela sorriu. Sim, pela primeira vez na vida, acho que estou escolhendo sem mapa. O silêncio entre eles era só um pouco desconfortável. Era apenas cheio. E você? Perguntou ela. Vai continuar navegando? É o plano. Gosta mesmo do mar? Vito pensou um pouco. Gosto do que ele faz com as pessoas. O que ele faz? Obriga a gente a olhar para longe. Ela apoiou o cotovelo na amurada. Às vezes também obriga a gente a olhar para dentro. Ele concordou. O porto estava cada vez mais próximo agora. Tripulantes já começavam a circular. Passageiros apareciam nas varandas das cabines. A viagem estava oficialmente terminando. Anya respirou fundo. Acho que vou descer. Vito assentiu lentamente. Faz sentido. Ela esperou algum tipo de protesto, alguma tentativa heróica de convencimento, algo cinematográfico. Nada veio. Ele apenas olhou o mar. Depois olhou para ela. Posso perguntar uma coisa? Claro, diz ela com esperança renovada. Você entrou nesse navio fugindo de alguma coisa. Sim. E agora? Ela pensou. Pensou de verdade. Agora acho que estou saindo, indo ao encontro de alguma coisa. Vito sorriu. Então a viagem funcionou. Ela deu de ombros. Talvez. Um grupo de gaivotas passou gritando sobre o navio. O cais estava a poucos minutos. Anya virou-se para ele. Foi bom te conhecer, oficial. Foi muito bom te conhecer, chefe das festas. Ela começou a se afastar. Deu 3 passos. 4. 5. Então parou. Virou-se. Vito. Você não vai tentar me impedir? Ele abriu um pequeno sorriso. Não. Por quê? Porque você acabou de dizer que está finalmente escolhendo sua própria rota. Ela caminhou de volta. Ficou bem perto dele. E se a minha rota incluir voltar para este navio? Ele inclinou a cabeça. Como passageira? Talvez. Como chefe de entretenimento? Possivelmente. Ou como... Ela completou. Alguém que quer continuar aquele experimento científico sugerido por Sig por causa da inglesa? Ele riu. O experimento do beijo ou o de sermos um casal? Os dois, que tal? Resultados preliminares foram muito positivos. Ela segurou a mão dele. Então acho que precisamos de mais pesquisa. Nesse momento, uma voz conhecida ecoou da ponte. Eu sabia! Os dois olharam para cima.
O comandante Sieg estava lá. Binóculo em uma mão, café na outra. Pai, disse Vito, você está espionando? Sim, observação científica. Anya riu. Ele nunca vai parar, não é? Nunca. Ela olhou novamente para o porto. Depois para o navio. Depois para Vito. Acho que minha viagem ainda não terminou. Ele apertou levemente a mão dela. Excelente notícia. Lá em cima, Sieg levantou o copo em direção ao horizonte. Missão cumprida. O navio encostou lentamente no cais. Mas para Anya, curiosamente, aquilo não parecia um final. Nem para Vito. Parecia para ambos apenas o começo da próxima viagem. E num desembarque programado pelo navio, Anya é encontrada pelo ex, deixando Vito inseguro. O comandante Sieg, lógico, torce por Vito. Seu navio de cruzeiro atraca eventualmente para reparos, abastecimento, novos turistas. Gili embarca numa dessas paradas. É o ex de Anya. Depois de muito investigar, descobre o paradeiro dela e parte para reconquistá-la. É sempre muito seguro de si, arrogante. Ele tinha certeza de que a convenceria a voltar com ele. Vai reconquistar Anya e tem certeza de que a convencerá a voltar com ele. Mas Anya tem Vito agora em sua vida e Gili não sabe o que ele estava significando para ela. A questão é, ela vai sucumbir como outras vezes ou vai parar de ser manipulada por Gili? Ele se esquiva de ser visto a princípio. Ele acha que suas estratégias de controle são insuperáveis. Decide verificar primeiro como ela conseguiu o emprego e com quem, afinal, ela está agora se relacionando. Ele precisa saber de tudo isso, pois acredita que assim poderá manipulá-la como fez em outras vezes. Quer saber o começo da história? Procure mais histórias de Anya e Vito e do comandante Sieg, lógico. A história. O mar continua sendo o confidente de Anya e o caminho prateado da lua nas águas continua sendo o motivo que ela e Vito encontram para se manterem juntos. A lua tem colaborado sempre. Ora branca, ora amarela, até mesmo laranja, pinta o caminho toda noite, iluminando os corações. Quando há chuva, os flashes dos raios sustentam o motivo dos encontros. Anya prossegue com seu trabalho e com sua programação no navio. Seu contrato vai até o final do percurso do cruzeiro. Sua próxima criação é o da Noite Caribenha. Seu contato com Vito a deixa cada vez mais feliz e nota nele também a alegria de tê-la por perto. Na noite temática caribenha, Anya decidiu cometer um erro elegante. Vestiu um vestido azul que se movia com o vento do convés como se tivesse vida própria. Sua pele branca, em contraste com o azul, deixava em destaque toda e qualquer parte não coberta pelo vestido. Ela sabia que o vestido era eficiente. Sentia cada dia mais que a proximidade de Vito lhe era cara. Ela desce as escadas, sendo iluminada somente pelas lanternas do deck e percebe os olhares que provoca. A princípio, isso a deixa intimidada, mas quando vê Vito a olhando também, entende que está alcançando seu objetivo. Realmente, Vito a vê imediatamente. Ele estava conversando com alguns passageiros quando ela apareceu na escada principal. Por alguns segundos, ele esqueceu completamente o que estava dizendo. Sim, é o máximo que ele consegue dizer, embora reconheça que não escutou nada que foi dito, nem sabe se devia aprovar ou não o que os passageiros falavam. Todos riem, percebem onde ele olhava e compreendem a gagueira momentânea. O comandante Sieg, ao lado de Vito, observou a cena e deu uma discreta cotovelada no filho. Filho? Responde Vito, ainda meio aparvalhado. Respira, filho, reforça Sieg. Vito pigarreou e tentou recuperar alguma dignidade. Anya aproximou-se. Comandante, a festa está pronta. Sieg sorriu como quem sabe de coisas. Excelente trabalho, minha querida. Depois olhou para Vito.
Acho que meu filho pode acompanhar você até o convés superior. Hã? Sim, claro, disse Vito rapidamente. Ambos sobem novamente a escada externa. Anne, à frente de Vito, não consegue evitar o chacoalho provocado em seu vestido pelo vento, e ele, embora se esforçando para ser politicamente correto, não consegue evitar olhar para o que o vento descobre. Inclusive, precisa ficar atento porque a ventania é grande e pode, sem dúvida, levar Anya com ele. Vito só consegue acalmar-se quando percebe que pode segurar o vestido de Anya e, assim, acalmar sua própria aflição. O vestido de Anya dançou no ar, só parou quando Vito o segurou. Problemas de navegação? Ventos inesperados, respondeu ele. Do outro lado da amurada, Gilly espiava. Percebeu toda a movimentação de Anya e Vito, mas, como em outras vezes, com toda a arrogância reservada, tinha certeza de que Anya seria dele de novo. Segundo ele mesmo, Gilly se considerava muito esperto e irresistível, e apesar do ciúme, sentia que precisava esperar o momento certo, embora ele mesmo não soubesse o que era isso. O plano de Gilly era idiota, mas muito cabível para seu raciocínio. Já havia funcionado outras vezes. Mostrava-se de longe para Anya, esperando que ela o visse, mas não se deixava alcançar. Demorou para ela achar que o tinha visto. No meio do salão, nos braços de Vito, Anya hesita. "O que houve, moça do vestido azul?" pergunta Vito. "Não sei. Tive a impressão de ver alguém conhecido. Alguém de seu passado? Alguém de quem foge? Alguém que não quero ver mais. Alguém que me assombrou por mais tempo que eu deveria ter que suportar. Tão ruim assim? Não foi só impressão?" "Ruim sim, Vito, mas acho que um dia ainda vou ter que enfrentar isso. Ou pode ter sido só impressão. Talvez. Acho que nosso cérebro tenta nos boicotar quando estamos felizes. Eu estou feliz como há muito não sentia." Vito a aproxima mais junto ao seu corpo, envolve-a num abraço apertado, dando uma gostosa sensação de proteção para Anya. Embora o deck seja o mesmo desde que embarcaram, as sensações têm sempre novidades. As mãos de ambos já buscam as emoções sentidas nas últimas vezes, os arrepios das últimas expectativas, os corações atropelados pelos últimos abraços. O passeio no deck finalizou a noite que tinha sido magnífica para os dois, e Anya já havia desacreditado ter visto Gilly. Sentiu como se fosse uma visão boba que tentava estragar sua noite com Vito. Sig já estava recolhido e no seu turno de descanso. O casal aproximou-se da murada e, muito próximos, ainda desvendavam com palavras, gestos e olhares o caminho prateado da lua. "Se me olhar assim..." "Sim?" aguarda Anya, esperando a conclusão da frase. "Assim como?" As mãos de Vito já acariciavam os cabelos de Anya, as mãos dela já envolviam Vito, e a proximidade dos dois acelerava os corações. Não houve final de frase. Houve lábios de ambos se encontrando, buscando sorver o que de mais precioso um pudesse significar para o outro. Ambos entenderam o significado daquilo. Ambos buscavam a mesma coisa. Ambos tinham o que queriam dividir. A partir dali, não importava muito onde estavam ou o quanto aquilo iria durar. Importava o que o momento podia oferecer. E eles não desprezaram isso. Aquela emoção de estar novamente com alguém, ser importante, significar algo para alguém preenchia a alma dos dois. Ambos começaram a sentir-se completados, amados, e foram se permitindo felicidade como parte dominante de seu dia a dia. Anya não via a hora de encontrar-se novamente com Vito. Vito cruzava com ela a todo momento que podia. Gilly não entendia o que estava acontecendo, mas ainda achava que podia reconquistar Anya, mas não havia se mostrado ainda. Vigiava o casal, fazendo-se misterioso. Eventualmente aproximava-se de Anya, mas deixando sempre a impressão de que era ela que estava vendo coisas. Anya não se importava mais. O relacionamento com Vito a fazia esquecer de qualquer coisa bizarra que pensava ter visto. Alguns dias depois, uma chuva repentina caiu sobre o convés. Os passageiros correram para dentro.
Anya estava recolhendo alguns objetos da decoração quando a chuva começou. Você vai ficar encharcada, disse Vito, aparecendo ao lado dela. Eu já organizei festa na praia durante furacão. Isso aqui é brisa. Ele segurou o braço dela. Venha! Eles correram até uma cobertura lateral. A chuva batia no mar com força. Anya estava encharcada, com o cabelo molhado. Algumas mechas grudaram no rosto. O vestido grudado no corpo tremia de frio. Vito olhou para ela por um segundo longo demais. Ela percebeu. O que foi? Ele hesitou. Nada. Mentira. Só estava pensando. Pensando o quê? Ele aproximou-se um pouco. Que fugir para um navio talvez tenha sido uma excelente decisão. O silêncio entre os dois mudou de qualidade. O mar parecia respirar mais devagar. Anya apoiou as mãos no corrimão. Eu ainda não sei se estou fugindo ou chegando. Vito encostou ao lado dela. Talvez esteja fazendo as duas coisas. Ela virou o rosto. Estavam próximos o suficiente para sentir o calor um do outro. Mas ninguém se moveu. E, curiosamente, aquela pausa foi ainda mais intensa. A cada dia eles renovavam o conhecimento de cada um. A proximidade já não era mais suficiente. Já estavam nos braços um do outro. E a chuva, o tremor de Anya, o encantamento de Vito por ela, já não eram mais barreira para os afastar, pelo contrário. Tinham certeza de que, dali em diante, era tudo permitido. Entregariam-se novamente. Os lábios de ambos se tocavam com paixão e ânsia, quando... Muito bem, Anya. Finalmente a encontrei. Ambos se assustaram, olharam em volta e viram. Gilly estava ali, muito perto deles. Muito à vontade, como se fosse natural ele passar uma bronca em uma pessoa que fazia algo que não devia. O truar do céu, o rugido do mar, colaboravam para apavorar mais aquilo que já não tinha significado para Anya. Anya paralisou a princípio, mas relaxou ao perceber Vito ao seu lado. O que está fazendo aqui, Gilly? Como assim? Eu disse que nos encontraríamos novamente, que logo estaríamos juntos de novo. Anya? Exclama Vito. Quem é esse sujeito? Alguém que nunca mais quis ver na minha vida. Mas parece que ele não entendeu minha última mensagem. Não, Anya, contesta Gilly. Isso você sempre fala. Todas as vezes que terminamos, voltamos depois, lembra? Lembro sim, e foram as piores decisões da minha vida. Não há mais volta, Gilly. Deixe-me em paz. Nunca. Você vai voltar para mim, diz Gilly, desaparecendo no conversa, da mesma forma que apareceu. Anya tremia, além do frio da chuva, agora ainda mais pela presença indesejada de Gilly. Anya, vai ficar comigo essa noite, diz Vito abraçando-a. Ela não contesta. O abraça também e sobem para a cabine de Victor. Eles não percebem, mas são acompanhados o tempo todo pelo olhar de Gilly. E depois daquela, todas as noites e dias foram de Anya e Vito. Gilly nunca imaginou que sua presença faria o oposto do que estava acostumado a fazer. Anya sempre voltava para ele em outras vezes. Ela sempre se achava errada e a vontade de Gilly sempre prevalecia sobre os desejos dela. Foi como ela aprendeu que deveria ser. Não mais, não dessa vez. Agora ela sabe que precisa modificar seu modo de ser. Anya aprendeu muito na sua viagem ao conhecer Sig e Vito. Aprendeu a amar de verdade e não mais depender de outros para definirem o que ela devia ou não fazer. A compreensão do significado de autonomia é sim capaz de mudar as vidas das pessoas, e foi o que aconteceu com Anya, junto com Vito. Na última noite do cruzeiro, o convés estava quase vazio. A música da festa vinha de longe. Gilly se aproxima uma vez mais. Ele não desistiu. Inconformado em ser recusado, expõe-se uma vez mais. Anya, quero falar com você. Ela se vira, pega de surpresa. Imaginei que você já teria saído do navio em Vísio. Não, eu não iria sem você. Anya vira-se para ele sorrindo. Você não entendeu ainda, não é? Anya comenta e faz sinal para um segurança atrás dela. O segurança segura Gilly pelo braço.
O que está acontecendo? Você devia ter desembarcado em Vísio. Como não o fez, pedi segurança extra a Sieg, que me concedeu. Vai desembarcar agora. Você não pode fazer isso. Não posso mesmo, mas Sieg pode. Ele vai te colocar para fora e você vai sair da minha vida quer queira, quer não. Gili é pego pelo braço, levado ao helicóptero pelo segurança que segue com ele no porto mais perto que há daquele navio. Anya se vira, agradecida e feliz consigo mesma pela força conseguida junto a Vito e Sieg. Ela viu Vito próximo a ela e entendeu por que ele não se aproximou. Queria respeitar a nova forma dela ser e se defender. Ele já tinha entendido que Anya conseguira autonomia e podia se defender sozinha. Anya sorri. Vito se aproxima. Está pensando em fugir de novo? Talvez. Para onde? Ela olhou o horizonte. Ainda não decidi. Ele ficou em silêncio. Depois disse calmamente: Posso sugerir uma rota? Claro. Ele deu um passo a mais perto. Fique. Você está tentando ser romântico oficial. Estou tentando ser honesto. O vento soprou entre eles. Eles se aproximaram. Proximidade marítima, disse ela. Costuma funcionar? Ainda estou testando. Ela sorriu. Então, continue o experimento. Foi quando ele segurou a mão dela e levou até sua boca. A beijou. Como duas pessoas que tinham descoberto algo interessante e queriam investigar com calma. O mar continuava ali, silencioso. A lua desenhava seu caminho prateado sobre a água. E pela primeira vez desde que embarcara, Anya não sentiu vontade alguma de fugir. Sig já tinha sido apelidado de o comandante Cupido ali, entre os seus. Ele estava encostado no corrimão da ponte, observando o convés principal, com um binóculo. Um marinheiro passou e perguntou: Senhor, estamos procurando alguma embarcação? Sim. Qual? Meu filho. O marinheiro olhou para o mar vazio. No oceano? Não, na direção da escada principal. O marinheiro decidiu que não queria entender mais nada e saiu discretamente. Sig continuou observando. Lá embaixo, Anya discutia animadamente com um grupo de músicos sobre a festa daquela noite. Minutos depois, Vito apareceu. Olá, querida, diz ele envolvendo-a pela cintura. Sig suspirou satisfeito. Funciona sempre. Sig murmura para si. Meu pai pediu que eu verificasse o sistema de iluminação da festa, comenta Vito com Anya. Curioso. Por quê? Porque ele me pediu para verificar o sistema de iluminação da festa, com você. Vito olhou para o teto do navio. Estratégia familiar. Ele sempre faz isso, desde que aprendi a andar. Sabe da maior? Ele ainda não sabe de tudo. A hora que souber vai ficar bravo porque não contamos para ele. Anya riu. Ele é xereta. Sim, e sem noção. Lá em cima, Sig abaixou o binóculo. Agora vamos ver quanto tempo esses dois levam, comenta ele, sem saber que ele é que estava atrasado. A noite estava morna. O convés superior estava quase vazio, iluminado apenas por algumas luzes suaves e pela lua refletida no mar. Anya apoiou-se na amurada. Vito estava ao lado dela. Conversavam baixo, como se o oceano pudesse escutar. Eu ainda não entendi uma coisa, disse ela. Qual? Você parece gostar muito do mar, mas também parece querer fugir dele às vezes. Vito hesitou, mas respondeu. O mar mostra quem a gente é quando tudo fica quieto. Isso é ruim? Às vezes é desconfortavelmente sincero. Ela olhou para ele. Estavam muito próximos. O vento malandro voava em torno do cabelo dela. Vito levou a mão até uma mecha que insistia em fugir de seu controle. Anya olha para ele e em seguida para suas mãos quando ele coloca aquela mecha nos ombros dela. Anya não se afastou. Ele também não. Os dois se aproximaram lentamente. Vito fechou os olhos por 2 segundos. Seus lábios tocaram os dela. Algo suave os unia. Algo suave os mantinha juntos.
A compreensão da harmonia os juntava cada vez mais. Mesmo com a presença de passageiros os olhando, eles não se separaram mais. Só se afastaram quando ficaram satisfeitos por seus desejos. Era um casal lindo. Era um casal apaixonado. Era um casal unido por algo especial que só quem ama entende. O público que se juntou ao vê-los aplaudiu, ovacionou-os e os saudou. Sorriram um para o outro e depois para todos. O cruzeiro estava acabando, mas eles estavam começando. Era o que estava estampado no rosto de cada um dos dois, e especialmente na feição alegre e feliz de Sig, que lá da ponte mais uma vez o saudava com uma gostosa xícara de café. O que você achou? Gostou? Gostaria de um final diferente? Afinal, é possível isso, porque a vida é cheia de surpresas e, como tal, permite todo tipo de imaginação e sonho adaptado ao considerado oficial. Deixe sua sugestão, inscreva-se, deixe seu like e sugira outros finais. Obrigado por nos honrar com sua participação.